Brasileira fica paralisada após contrair bactéria em Aspen, no Colorado. Imigração. O governo dos Estados Unidos deve aprovar ordem executiva que autoriza Biden a fechar a fronteira sul. Em Massachusetts, brasileiro é preso com 13 acusações de abuso e estupro infantil. Documentário brasileiro estreia hoje em Nova York na 24ª edição do Havana Film Festival. E você vai conhecer a história do brasileirinho que anda fazendo o maior sucesso na internet ensinando inglês. Vou explicar para vocês o que é rebolar. Tipo, rebolar isso no lixo, por favor. Como é que você faz em inglês, tá bom? Olá, boa noite. Muito boa noite. Uma brasileira está vivendo um momento dramático em Aspen, no Colorado. Ela veio fazer intercâmbio aqui nos Estados Unidos e acabou contraindo uma bactéria rara e grave e desenvolveu botulismo. Essa doença atinge o sistema nervoso central do corpo, provoca paralisia e afeta até a respiração. A Laura Zen mostra pra gente que a brasileira já está internada há quase 2 meses aqui nos Estados Unidos. Cláudia Albuquerque Celada, a Cacau, de 23 anos, já está internada há 50 dias no Hospital Americano com botulismo. Botulismo é uma doença infecciosa, não contagiosa, rara, causada por uma toxina produzida por uma bactéria, que é o Clostridium botulínico. E essa bactéria, ela se reproduz em vários locais, fezes de animais, fezes humanas, produz um esporo, que é uma apresentação dessa bactéria também, que pode sobreviver durante muito tempo em ambientes, inclusive sem oxigênio. A contaminação de alimentos é a principal fonte de infecção, seja pela própria bactéria, seja pela toxina. Normalmente, essa bactéria, quando ela se reproduz, a toxina não muda o sabor, não tem cheiro, então é muito difícil de você avaliar se o alimento está contaminado ou não. A brasileira teria contraído a toxina em fevereiro, em Aspen, no Colorado, durante uma temporada de intercâmbio. Em menos de 24 horas após os primeiros sintomas, ela já estava sem nenhum movimento e respirando com a ajuda de aparelhos. Os sintomas são variados, podem ter sintomas gastrointestinais, que seriam diarreia, dor abdominal, náusea, e sintomas neurológicos, como tonteira, confusão mental, a pálpebra cai, fraqueza muscular, e essa fraqueza vai progredindo, pode levar à paralisia dos músculos do pulmão, levando inclusive à parada respiratória. É uma doença grave, uma doença que tem que ser tratada em ambiente hospitalar. O tratamento passa pela inativação tanto da bactéria quanto da toxina, então existe um soro antibotulínico específico que deve ser utilizado na suspeita da doença, do diagnóstico da doença. A brasileira tem apresentado melhoras, mas ainda de forma muito vagarosa. Depois de quase 2 meses de internação, ela já conseguiu escrever o primeiro nome sozinha, mas ainda respira com auxílio de aparelhos. A dívida no hospital já passa de R$2,5 milhões. Por isso, a família está vendo a possibilidade de levar Cacau de volta para o Brasil, mesmo sabendo que o processo de recuperação será demorado. A recuperação é lenta nos casos mais graves e pode deixar sequela, mas é uma doença muito grave que leva a óbito muitas pessoas, porque o diagnóstico nem sempre é feito de maneira rápida, às vezes demora o diagnóstico, porque não é uma doença comum, é uma doença rara. Os esporos do botulismo são normalmente encontrados nas superfícies de frutas, vegetais e frutos do mar. Nos Estados Unidos, uma média de 110 casos são registrados por ano, com uma taxa de mortalidade de 3%. A maioria no Alasca, Califórnia e Ohio. Agora a gente fala do sarampo. As autoridades de saúde aqui do país estão muito preocupadas com o aumento do número de casos da doença. A situação é tão preocupante que o CDC já cogita mudar a classificação do sarampo aqui nos Estados Unidos. Especialistas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças anunciaram que se o sarampo seguir se propagando nos níveis atuais,
pode deixar de ser considerada uma doença erradicada no país. Desde os anos 2000, quando o sarampo foi oficialmente eliminado do país, não havia tantos casos. Mas de 2020 para cá, o país voltou a registrar diversos surtos em muitas regiões. Só de janeiro deste ano até agora, ou seja, em 4 meses, mais de 100 casos já foram confirmados. Os números são maiores em regiões que passaram a ser consideradas subvacinadas pelas agências de saúde, como algumas comunidades da cidade de Nova York, onde houve um forte movimento anti-vacina após a pandemia. Médicos lembram que o sarampo é muito contagioso e pode ser fatal, especialmente para crianças. O governo pede que as pessoas se imunizem, pois essa é a única forma de combater a doença e evitar um surto generalizado. Mudando de assunto, o governo Biden deve aprovar até o final deste mês uma ordem executiva para frear a entrada de imigrantes na fronteira sul. Essa medida seria uma resposta a um impasse no Congresso americano, que até agora não aprovou nenhuma medida anti-imigração solicitada pelo governo. Mas analistas dizem que essa ação é mais eleitoral do que migratória. O decreto daria ao presidente Biden autoridade para fechar a fronteira e suspender a entrada de imigrantes que buscam asilo no país. A Casa Branca está avaliando o recurso e se tem possibilidades de emitir essa ordem executiva até o final deste mês. O problema é que, para determinar essa medida, o presidente precisa justificar de que forma a segurança do país está sob ameaça. Caso contrário, a regra pode ser barrada no Tribunal Federal por ter sido adotada de forma unilateral, sem aprovação do Congresso americano. A Casa Branca estuda usar a seção 212 da Lei de Imigração e Nacionalidade, que daria esse direito ao presidente. Analistas dizem que essa medida da administração Biden tem mais peso político do que migratório, já que seria uma forma do presidente mostrar, em ano eleitoral, que o governo sabe ser duro contra a imigração ilegal. Os republicanos condenaram a tática. O tema imigração está na pauta das campanhas eleitorais dos democratas e republicanos deste ano e deve ser exaustivamente usada pelos pré-candidatos Joe Biden e Donald Trump. Depois do intervalo, atenção, está quase acabando o prazo para que os brasileiros no exterior regularizem a situação eleitoral. E brasileiro é preso em Massachusetts por abuso sexual infantil. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. A imigração norte-americana divulgou nesta tarde a prisão de um brasileiro de 53 anos em Revere. Ele é acusado de crimes sexuais infantis em Massachusetts. O diretor do Escritório de Imigração de Boston, Todd Lyons, classificou os crimes desse brasileiro como horríveis e perturbadores e disse que este certamente não é o tipo de pessoa que deveria estar livre no país. Essas são as fotos da prisão divulgadas pelo ICE. Em comunicado, as autoridades disseram que o brasileiro entrou aqui nos Estados Unidos pela primeira vez como turista por Miami, na Flórida, em 2001 e desde então permaneceu de forma ilegal no país. Em 2007, ele foi preso em Massachusetts e recebeu ordem de deixar os Estados Unidos de forma voluntária. Ele respeitou a decisão, mas reentrou ilegalmente no país pela fronteira sul. Em 2021, ele foi preso mais uma vez, agora por 13 acusações de abuso sexual infantil. Segundo a promotoria da cidade de Everett, o abusador fez várias vítimas na região. Elas têm entre 5 e 14 anos de idade. Mas mesmo com a gravidade dos casos, o brasileiro teve o direito de responder em liberdade. Só agora, 4 anos após as acusações, ele foi preso e encontrado pela imigração. Um polêmico projeto de lei que vai permitir que professores levem armas para dentro das salas de aula avançou no Congresso do Tennessee. O Senado aprovou a medida, que seguiu agora para a votação na Câmara. Se for aprovado, será a maior expansão de acesso a armas no estado. Mesmo sob intensos protestos de manifestantes, a medida foi aprovada pelo Senado de maioria republicana. O projeto de lei seguiu agora para o plenário da Câmara para votação. Se aprovado, a nova lei vai autorizar que professores e funcionários andem com armas escondidas nas salas de aula, em escolas que vão desde o jardim de infância até o high school.
A medida determina que a pessoa que estiver em posse do revólver precisará de permissão da polícia e deverá manter um código de confidencialidade. Não poderá revelar a ninguém, nem funcionários, professores, alunos e pais que está armado. A medida vem dividindo opiniões de pais, de professores e provocando acalorados debates no estado. A grande maioria da população não apoia a ideia e diz que não quer armas dentro da escola. O projeto de lei foi criado em resposta ao ataque em massa registrado 1 ano atrás em uma instituição de ensino particular de Nashville, quando um atirador matou 3 crianças e 3 adultos e foi morto pelos policiais. Atualmente, 25 estados do país permitem que escolas ou distritos deem autorização para indivíduos transportarem armas, além do segurança do centro estudantil. Escalada de conflito. Estados Unidos e Europa alertaram seus cidadãos para evitarem viagens para Israel. É que o Irã pode atacar o país nos próximos dias. A correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Eudorice, tem mais informações. Segundo fontes da inteligência americana, um ataque direto do Irã contra Israel poderia acontecer entre hoje e amanhã e usar artilharia pesada. O Wall Street Journal publicou que seriam usados cerca de 100 drones e dezenas de mísseis. Os alvos do ataque seriam prédios militares e do governo dentro do território israelense. Outra possibilidade é que o Irã use aliados na região para atingir as fronteiras de Israel, como os grupos terroristas Hamas, que controla a faixa de Gaza, e o Hezbollah, que atua no sul do Líbano. Com a escalada do conflito, o general Michael Eric Kurilla, do Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio, veio para Israel e se reuniu com o ministro da Defesa, Yoav Gallant, nesta sexta-feira. Eles discutiram a preparação para um ataque iraniano e o apoio americano à defesa israelense. Por questões de segurança, a embaixada americana em Israel restringiu o deslocamento dos diplomatas à área metropolitana de Tel Aviv e Jerusalém. Já os governos da França, Reino Unido, Canadá e Austrália desaconselharam viagens para Israel, Irã e Líbano até segunda ordem. A França também retirou as famílias dos diplomatas da embaixada de Teherã. De Tel Aviv, Denise Eudorice para o Jornal Américas no Ar. Agora a gente tem um recado importante para a nossa comunidade aqui nos Estados Unidos. É que está quase terminando o prazo para que os brasileiros regularizem a situação eleitoral. O prazo limite para enviar os requerimentos de inscrição eleitoral ou para transferência de título vence no dia 8 de maio. Isso significa que você tem menos de um mês para regularizar a sua situação. Estar em dia com a Justiça Eleitoral é essencial para quem mora fora do Brasil. Sem esse documento atualizado, os brasileiros não podem renovar ou solicitar um passaporte novo, por exemplo. Isso se aplica tanto àquelas pessoas que deixaram de votar e não justificaram a ausência, quanto àqueles que se mudaram de cidade e não fizeram a transferência de domicílio eleitoral. Essa suspensão do cadastro eleitoral acontece sempre em anos eleitorais, meses antes da votação. O sistema só volta a funcionar depois do pleito. Neste ano, o Brasil terá eleições municipais para eleger prefeitos e vereadores no dia 6 de outubro. E a gente só lembra vocês que para realizar essa votação tem que estar no Brasil. A gente no exterior vota somente para presidente. No próximo bloco tem economia. A gente explica por que a inflação bateu o maior nível em um ano aqui no país. E tem cultura com a estreia de um documentário brasileiro na 24ª edição do Havana Film Festival, que estreia hoje em Nova York. A inflação aqui nos Estados Unidos subiu para o nível mais alto desde abril de 2023. Isso foi impulsionado pelo aumento dos preços ao consumidor, que saltaram mais uma vez no mês passado. E esse aumento dos valores nas prateleiras é uma consequência da aceleração nos preços que os produtores pagam por bens e serviços. E como uma reação em cadeia, onde os aumentos sempre são repassados adiante e acabam caindo no bolso dos moradores do país. O governo dos Estados Unidos disse que o aumento geral da inflação foi de 2,1% nos últimos 12 meses. Com uma economia instável ultimamente, segue entre os especialistas o temor de que as taxas de juros permaneçam mais elevadas por mais tempo, aumentando ainda mais os gastos da população.
No Colorado, uma biblioteca foi surpreendida após receber um livro que havia passado da data de devolução. E põe passado nisso. Sabe há quanto tempo o livro não era devolvido? 105 anos. É claro que a história gerou muita curiosidade e acabou viralizando nas redes. This is Ivanhoe, by Sir Walter Scott. Aí está o livro devolvido à biblioteca após 105 anos. Ivanhoe, de Walter Scott, é um romance de 1820 que conta uma história medieval cheia de aventuras. Bom, e pelo visto, o livro segue fazendo jus às ideias do autor. I mean, that's one of the magic things about books and literature, right? A bibliotecária Anna Claire conta que todo mundo ficou em choque quando uma pessoa que prefere ficar anônima devolveu essa raridade. It was checked out 3 times, 3 stamps. Quando eu abri, vi que a última saída dele da biblioteca foi em 13 de fevereiro de 1919, nem acreditei, conta. A bibliotecária conta que a rara edição, que saiu da biblioteca há 105 anos, chegou até eles mais uma vez através de uma mulher, que contou ter recebido o livro do irmão, que encontrou ele nos pertences de sua mãe, no Kansas, um estado vizinho. A edição ainda está intacta e os pequenos detalhes do uso indicam que ela foi lida por muitas pessoas. Por quantas gerações será que ele passou? Isso é incrível, diz Anna Claire. Em 1919, quando o livro foi retirado, a velha biblioteca pública de Fort Collins cobrava 2 centavos por dia por livros atrasados. Hoje o espaço é livre de penalidades, mas se por acaso tivesse uma multa a pagar, sabe de quanto seria? $14 mil. Absolutely, we celebrate the magic of books, and it's even more magic when it's more than 100 years old, but... Na biblioteca está todo mundo celebrando essa nova história que mostra bem o poder e a magia dos livros. Agora, a cópia rara de Ivanhoe vai ser destinada a um museu de história local. E tem presença brasileira na 24ª edição do Havana Film Festival, que estreia hoje em Nova York. A mostra vai durar uma semana e vai trazer uma variedade de longas estrangeiros, mas a grande sensação para a nossa comunidade é um filme brasileiro especial, o documentário Aldo Baldin, Uma Vida pela Música, do cineasta Yves Goulart. A repórter Carolina Camargo mostra pra gente que a premiere desse filme será domingo com a presença de convidados. O filme conta a trajetória de vida de Aldo Baldin, um homem simples do interior de Santa Catarina que se tornou um tenor de sucesso internacional. Para realizar esse documentário, o cineasta e repórter cinematográfico Yves Goulart fez uma verdadeira maratona. A produção do filme viajou pelo Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Itália, Argentina e Israel. Foram 14 anos para contar a trajetória do tenor Aldo Baldin. E apresentar o filme aqui em Nova York, na cidade onde eu moro, é um motivo de orgulho, porque ele também fez, pela primeira vez, um dos primeiros concertos internacionais da vida dele. E estar no festival Havana Film Festival é para comemorar esses 14 anos de muito trabalho, dedicação, edição, pesquisa e que agora a gente entrega para o público. Goulart entrevistou dezenas de pessoas e recolheu uma variedade de materiais e vídeos inéditos. Tudo isso foi traduzido nesse belíssimo documentário chamado Aldo Baldin, Uma Vida pela Música. O resultado desse trabalho vai ser exibido aqui em Nova York, no Havana Film Festival, que dura uma semana. Vale lembrar que a premiere do filme brasileiro será no domingo, ao 12h30. Quem quiser assistir, basta acessar o site do festival, ver o endereço e comprar os ingressos. O preço começa a partir de $10. Olá, eu sou Yves Goulart, diretor do documentário Aldo Baldin, Uma Vida pela Música, que conta a trajetória do tenor brasileiro Aldo Baldin, que fez uma carreira linda na Alemanha nos anos 80 e 90. Eu quero convidar você para prestigiar a estreia com a gente aqui no Quad Cinema, na programação do Havana Film Festival, dia 14 de abril, ao 12h30, aqui na 13th Street. Venha prestigiar essa estreia com a gente. Depois do intervalo, o ranking mundial mostra quais são os 5 países com mais recursos de água doce. E a gente mostra quem é o brasileirinho que anda fazendo maior sucesso na internet ensinando inglês. Américas no Ar. Oferecimento
Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. A água doce é um recurso fundamental para todos os países, mas quais deles têm mais reservas? São 5 as nações mais bem posicionadas nesse ranking mundial, segundo os dados de acesso gratuito do Banco Mundial. No quinto lugar está a China, com mais de 2.000 quilômetros cúbicos de recursos internos e renováveis de água doce. Na sequência, em quarto lugar, vem os Estados Unidos, em terceiro, o Canadá e em segundo, a Rússia. No topo dos países com mais recursos de água doce está o Brasil. O nosso país possui uma reserva de mais de 5.600 quilômetros cúbicos. Agora chegou a hora da previsão do tempo para o final de semana. Chega aqui no nosso telão com a gente para ver as temperaturas. Previsão é de Boston chovendo. Em Nova York e Washington o sol já começa a aparecer entre nuvens e brilha forte de Charlotte até a faixa de Atlanta. Na Flórida vai brilhar bastante o sol também. Olha só a máxima chegando a 81 na região de Tampa. Em New Orleans, lá a gente vê que vai fazer um tempinho um pouco nublado com 63 de mínima. Houston, o sol já aparece o dia inteiro, máxima de 83. San Antônio, a gente tem tempo encoberto. El Paso, sol entre nuvens com mínima de 65, máxima de 86. Albuquerque, sol brilhando forte com mínima de 49 nessa região. Phoenix também, máxima de 89 nessa área. Los Angeles tem chuva ao longo do dia, o sol nem dá as caras por lá. Las Vegas, o sol brilhando forte, máxima de 81. E São Francisco tem tempestade ao longo do dia, bastante trovoadas aí, mínima de 48, máxima de 56. Mapa variado. Agora olha só essa história aqui demais. Na comunidade de Tulsa, lá em Oklahoma, ela se uniu para ajudar uma guarda de passagem escolar. Ela é amada pelas crianças e está sempre sorrindo, mesmo depois de horas pegando transportes públicos para chegar no trabalho todos os dias. E foi essa dificuldade de locomoção que despertou essa onda de solidariedade. Faça chuva ou faça sol, LaRhonda Steve está sempre atenta aos estudantes, com um sorriso no rosto. Ela mora a quilômetros da Elliott Elementary School, onde trabalha como guarda de passagem escolar. Mas como ama o que faz, encara todos os dias as longas viagens. I felt like God put us together for a reason. Um dia, essa moradora local, que sempre admirou a forma como LaRhonda trabalha, sempre simpática e prestativa, começou a conversar com ela. Aos poucos, conforme passavam os dias, ela foi descobrindo suas lutas e dificuldades financeiras. Nasceu aí uma forte amizade. Something just came over me and I just feel just part of my situation. Numa das conversas, LaRhonda contou que iria se mudar para mais longe, em busca de um aluguel mais barato, e que talvez, a contragosto, teria que deixar o trabalho na escola. I just get a lot of love here. Então, Terry resolveu agir e começou uma campanha para comprar um carro para a amiga. Até agora, já levantou cerca de $3.000. A ideia é arrecadar de 6 a 10 mil para obter um bom carro usado. LaRhonda é só agradecimentos à amiga, à comunidade e aos alunos, que, segundo ela, tornam sua vida útil, interessante e bem mais feliz. My angel, nice, sweet, friendly, you name it, just a beautiful soul. E um brasileirinho de 11 anos está fazendo o maior sucesso na internet, ensinando inglês para muita gente. Ele começou a fazer isso para ajudar a família que mora lá no Brasil, mas essa brincadeira virou coisa séria e ele virou um mini professor que viralizou na internet. A Carla Marinho mostra toda essa história pra gente. Oi, vocês! Hoje é April Fools, que no Brasil ia ser dia da mentira. Foi ensinando palavras e expressões em inglês que o Brazilian English Eric Gurgel, de apenas 11 anos, conquistou uma multidão de fãs na internet. Só em uma rede social são quase 22 mil, mas não é qualquer seguidor não. Segundo o menino, são os melhores do mundo. São os melhores seguidores do mundo, porque eles sempre só comentam coisa boa, nunca peguei nenhum comentário ruim. E eu gosto muito dos meus seguidores, sempre me dão umas ideias ótimas para eu gravar vídeo. O Eric e o irmão mais novo nasceram em Nova York, mas os pais, que vivem nos Estados Unidos desde 2011, são de Fortaleza, no Ceará. Toda a família de Fortaleza. E eu e a minha esposa, a gente mudou, na verdade, para o estado de Nova York. A gente mudou para poder a gente estudar
E aí, um pouco depois, a gente teve o Eric. E foi essa herança cultural nordestina que chamou a atenção na internet. Eric faz o maior sucesso ensinando a falar inglês, expressões que todo cearense conhece bem. Quando eu vi essa expressão pela primeira vez, eu não sabia o que eles estavam falando comigo. É macho ou má. Em inglês isso pode ser bro, buddy, man. O Eric começou a fazer os vídeos para ajudar os parentes no Brasil, mas com o passar do tempo, entendeu que o esforço de aprender e repassar o conhecimento estava ajudando muitos outros. O inglês é uma língua bem importante que pode ajudar você para emprego e coisa assim. Então, isso vai ser muito bom no seu resume. Nos últimos 5 anos, a família mora no Missouri, um estado tipicamente americano, onde a comunidade brasileira ainda é pequena. Nada que intimide este nova-iorquino com raízes firmadas na cultura brasileira e no propósito de ensinar cada vez mais pessoas. Sou muito grateful que meu canal está crescendo, porque assim mais pessoas vão poder ver meu canal e assim vão poder aprender umas coisas em inglês. Hoje eu vou explicar para vocês o que é rebolar. Tipo, rebolar isso lixo, por favor. Como é que você faz em inglês, tá bom? Então, em inglês você pode falar, please throw that into the trash. Throw that into the trash. Ou você pode falar, please drop that into the trash. Drop that. E demorou muito tempo para aprender isso aqui, então espero que você aprenda mais rápido que eu aprendi. Tchau. Fofo demais esse menino, Evelyn, pelo amor de Deus. Coisa mais linda, Eric, um beijo pra você. Falando em beijo, vou dar um beijo pra ele, a Ruth também mandando beijos aqui, a gente já vai mandar mais um, porque hoje o nosso tempo tá curto, então aqui, beijo pro Eric, que apareceu aqui, mini teacher maravilhoso, ensinando todo mundo a falar inglês, e também um beijo hoje pra Lúcia Bessa dos Santos, disse que adora assistir o nosso jornal para saber todas as notícias daqui dos Estados Unidos para nossa comunidade. Beijos dados, semana que vem tem mais, tá, gente? Porque o Jornal Américas no Ar de hoje, infelizmente, termina agora. A gente espera vocês novamente segunda-feira e você fica agora então com mais um capítulo da edição especial de Reis. Boa noite. Boa noite e bom final de semana.